que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saía, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. O 34 tem tudo a ver com o tema desta noite. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Se acende, igreja. Glória a Deus. Eu vou resumir. Glória a Deus. Para respeitar o tempo, e eu creio que o senhor vai falar. Amados, Jesus, ele não era simplesmente um homem que operava milagres. Jesus é o dono do milagre. E aonde ele passava, a multidão o seguia. Porém, em situações, até mesmo para tentar derrubar o ministério de Jesus, no meio da multidão tem sim aqueles que querem fazer de tudo para achar uma brecha para acabar com todo o ministério. Tem pregador que às vezes se exalta dizendo: aonde eu prego está lotado. É só o mesmo nome no cartaz que a igreja lota. É aí que você tem que ter cuidado, meu amigo, porque no meio da multidão também tem aqueles esperando uma oportunidade para ver você cair. É aí que você tem que estar resistindo. E eu acho interessante que a história que eu falei aqui, que eu li, não seria a história principal. Porque Jesus, um pouquinho antes, estava indo para a casa de Jairo, que havia o procurado, dizendo: minha filha está morrendo, está moribunda, está enferma, venha até a minha casa, e eu creio que o Senhor pode curar ela. A história de Jairo era para ser a história principal daquilo. Mas após a multidão, esquecida da sociedade, rejeitada pela sociedade, rejeitada pelos costumes, estava ali uma mulher que há 12 anos não carregava mais apenas uma enfermidade de um fluxo normal, acabou se tornando uma enfermidade, e ela tentou com a medicina humana de todas as formas. Porém, quanto mais ela tentava, pior ela ficava. Então, essa enfermidade se tornou um mal na vida daquela mulher. Acabou com a saúde física, acabou com a tua integridade mental, porque era considerada imunda. Acabou com as tuas riquezas, acabou com a tua esperança. Aquela mulher já não tinha mais forças. Porém, uma palavra fez toda a diferença. E essa palavra, versículo 27, que a pastora também falou sobre isso. Ouvi
Que a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Meu querido, se você é um tipo de crente que na hora do louvor está uma bênção, na hora da palavra vai embora, você não se alimentou. Vou falar. Se você é o tipo de cristão que na hora do louvor pula a roda para bater, mas na hora da palavra vai lá pro fundo, não presta atenção na palavra, você não vai ter a tua fé exercitada. Não tem como você não acreditar que a tua fé é fortalecida se você não quer ouvir. Glória a Deus. Outro homem também que teve sua fé renovada após ouvir a voz do Senhor, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 47. Aquele homem cego, com o nome de natura Bartimeu, cujo significa o filho de Timeu, no versículo 47 ele ouviu falar de Jesus. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque quando alguém nascia deficiente, segundo os protocolos, era ele ou os pais dele que tinham pecado. Então aquele homem carregava um jugo nas costas. Senhor, tem misericórdia de mim. Ele poderia falar: Senhor, eu quero ver, Senhor, me tira essa cegueira. Mas o peso estava tão grande na vida dele que ele falou: tem misericórdia de mim. Mas o dele ele ouviu. Então quando ele ouviu a voz de Jesus, as outras vozes não adiantavam mais nada. Quem ouve a voz de Jesus fica surdo para a multidão. Quem ouve a voz de Jesus não tem tempo de escutar a multidão. Quando a multidão falou: cala a boca, cego, o mestre não vai te ouvir. Quanto mais ele dizia, mais ele clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Às vezes você não recebe a tua bênção, por quê? Porque tapa seus ouvidos para a voz de Deus e começa a ouvir a multidão. E aquela mulher, voltando para a palavra aqui, quando ela ouviu falar de Jesus, toda a tua esperança estava na tua frente, a uma multidão de distância. Tudo que ela tocasse, segundo os protocolos, ninguém podia usar, porque era sujo. Mas ela, quando ouviu falar de Jesus, ela não estava mais nem aí. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela começou a atravessar aquela multidão. Apenas um foco: tocar em Jesus. Não precisava nem conversar, não precisava nem ver, apenas tocar, nem que fosse na pontinha do vestido de Jesus. Ela pegou, atravessou aquela multidão, alcançou o seu objetivo e tocou na obra de Jesus. Rouba a multidão que está dizendo: você não vai conseguir. A multidão que está dizendo para você: ei, para por aqui mesmo. Eu já vi gente que tentou e não conseguiu. Toda a palavra de condenação vai cair por terra hoje. E é pelo poder da palavra. Lançaram palavra de maldição contra a minha vida, e é por isso que nada vai para frente. Oséias 4:6 diz que o povo está falecendo porque faltou o quê? Conhecimento. Quando você conhece, meu querido, quando você conhece, não é de forma rasa, é de experiência. Quando você é liberto, você tem o conhecimento, não tem palavra de maldição que te derrube.
eu tenho uma palavra para você que lançará uma palavra de maldição. Livro de Neemias, capítulo 13, versículo 2. Pagaram uma pessoa para amaldiçoar a Neemias, mas a palavra do Senhor diz que a maldição foi convertida em bênção. A maldição foi convertida em bênção. Podem lançar a palavra de maldição que quiser, mas vai ser convertida em bênção. É bênção. Toda a palavra contrária vai ser convertida em bênção. Não vai te atingir mais nenhuma palavra de maldição, porque Isaías 54:17 diz que toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Ah, mas estou me condenando por causa do ano passado. Estou me condenando, falando que eu não sou digna. Romanos 8:1 diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é livre, você é livre. Para de se aprisionar no passado. O que passou, passou. Ele faz coisas novas. Se creres, verás a glória de Deus. O toque que saiu virtude não veio de um sacerdote. O toque que saiu virtude não veio de um levita. O toque que saiu virtude não veio de um sumo sacerdote. O toque que saiu virtude veio de uma excluída. Aleluia. Sabe o que é isso? Graça. Me critique enquanto quiseres, mas eu não vou deixar de pregar sobre a graça, porque foi ela que me libertou. Eu sou livre. Pastor Fernando, quantas vezes já falaram para mim: para com isso, você é um moleque, para de pregar essas coisas. Mas como que eu vou pregar contra aquilo que me libertou? Você é novo demais. Não pode. Tem que ver quem te ungiu, rapaz. Não pode. Eu fui ungido ao pastorado aos 21 anos de idade, a bispo ano passado. Pela misericórdia do Senhor, com 31 anos hoje. Mas hoje, se eu não fosse bispo ou pastor evangélico que seja, eu seria padre. Eu estava de malas pronto para ir para Santa Catarina virar padre. Aí Deus enviou uma pessoa lá do outro lado do mundo, lá do Japão. 10 anos sem ver que a minha mãe está ali hoje, pastora Sueli. Ela era pobre quando me deixou aqui aos 5 anos de idade. 10 anos depois voltou do Japão crente batizado. E eu pregava uma crente com eloquência. E falava que a amizade comigo tinha que ter escapulado no pescoço, porque não podia julgar desigual. Mas eu me lembro de uma palavra que eu falei ajoelhado com Deus, aos 13 anos de idade: Senhor, assim como Maria de Nazaré falou para ti. Tem gente que tem um bloqueio de falar de Maria de Nazaré. É o que nós não podemos idolatrá-la, mas ela fez parte da história. Assim como Maria de Nazaré falou para ti, eu também vou te falar. Lucas 1,38 diz: e ela respondeu: eis aqui o servo do Senhor. Eu falando com Deus: faça-se em mim